Eu não me imagino fazendo essas representações gráficas, né? Essas artes gráficas, essa coisa. Tenho até dificuldade de chamar de pinturas. Mais de uma vez eu já fui convidado por meu trabalho na roda, e aí eu digo, não, mas eu fiz isso aqui para ilustrar uma história, um livro, ou o roteiro, um argumento. Isso aqui é ilustrando coisas que eu estou fazendo. Em si, isso não é uma obra, né? E é muito interessante isso, porque muito provavelmente alguns dos nossos colegas, eles conceberam mesmo, né? Pensaram, atinaram com uma ideia e buscaram o material e os meios para chegar no objetivo de chegar numa obra. Isso aqui é a obra. Eu acho que a única vez que isso me aconteceu foi quando eu fiquei preso numa chuva que não parava, na aldeia Yanomami, num galpão, e chovia, chovia, e tinha pedaços de madeira que tinham sido serrado. E eu estava com um tédio danado, eu peguei um facão e esculpi um pássaro, enquanto eu aguentava a passagem da chuva. Eu acho que foi a única situação em que eu desejei chegar numa forma, concluir uma obra. Os outros trabalhos todos que eu fiz, eles estavam ilustrando outros trabalhos. Eu não poderia ser listado como um artista gráfico ou como se atribui geralmente a um gravurista, um pintor. Eu recorro a cada hora a uma técnica, a um recurso para fazer o que eu preciso na hora. Se eu tomasse a liberdade de traduzir isso, eu ia ter a pretensão de dizer que eu sou fortemente influenciado pela paisagem, por onde eu me movo, e que eu seria um cara voltado para o que a gente chamaria de imagens ou desenhos rupestre, né? Quer dizer, me interessam muito as coisas que estão gravadas em pedra, em paredões, em abrigos, em cavernas, coisas que eu vi sempre andando, circulando, me movendo. Mas é lógico que eu também vi muito livro, vi muita revista, vi obras de muitos artistas e sempre me admirei das maneiras que eles buscam representar os seus mundos, né? Eu gosto muito de sujar essas imagens com aquilo que eu chamo de rupestre. Principalmente desse trabalho meu que foi selecionado agora, se você olhar aqueles 3 bichinhos, eles são bem um grafismo que a gente podia chamar de rupestre. Porque eles não têm nenhuma pretensão de configurar a anatomia de cada um daqueles bichinhos, né? Há talvez 8 anos atrás, o Instituto Goethe, aqui de São Paulo, ofereceu um espaço para a gente organizar uma conversa com isso que a gente chama de artistas indígenas. A primeira questão foi, mas não existe isso, artistas. Nesse universo das culturas ameríndias, desses povos originários, não tem um sujeito que é o artista. O cara faz uma canoa, faz um balaio, faz um arco, faz uma armadilha de pegar peixe, faz qualquer outra coisa, uma rede, uma casa, e ninguém chama ele de artista por causa disso. Mas, recentemente, por causa dessa entrada da gente nesse universo, as galerias, os museus e até algumas escolas começaram a puxar indivíduos desses coletivos e destacar um ou outro de nós como artista. É muito interessante, porque quando você volta para casa, os seus iguais te olham com a cara de, então você virou artista? Imagina fazer uma canoa, fazer um ubá, uma canoa fininha, que consegue ficar flutuando com 1 ou 2 pessoas ali dentro e surfando. Olha a delicadeza disso. Esse cara não se acha artista. Ele faz roça, faz canoa, pesca, mas aqui nessa sociedade que a gente é especializado em tudo, você tem que ter um título. Então eles viram e falam, esse é o artista, o escultor.
Então tem uma cosmovisão, quer dizer, antes de um conceito, tem um modo de enxergar as coisas e ler o mundo que orienta a minha observação sobre o que é arte e tal. Arte, ciência, tecnologia, conhecimento, né? Durante muito tempo, nós todos fomos orientados que tem uma coisa que é a ciência, depois tem uma outra coisa que é arte. E também tem uma coisa ampla que a gente chama de conhecimento, que aí se inclui inclusive saberes, outras perspectivas de mundos, outras observações de mundo. Dessa cosmovisão, desse lugar de ver o mundo, eu nunca acreditei nessa separação.